Bom, agora a gente vai falar o que acontece com o nosso corpo quando a gente não dorme bem. Você dorme bem, Sandra? Durmo. Eu não durmo as 8 horas necessárias, mas durmo. Dormir muito pouco, dormir poucas horas, né, pode causar problemas de memória e até queda da imunidade. Na janelinha, apoiado no vidro, a blusa como travesseiro. A cabeça vai para frente, para trás. O ônibus para, anda e a Sandra nem nota que a gente está aqui. Só depois de alguns minutos ela acorda, mas não vê a nossa equipe. Agora, luz acesa da câmera e, de repente... Dormiu à noite a quantidade de horas que você gostaria de ter dormido? Mais ou menos. Quantas horas você dormiu? Umas 6 horas eu acho só. Do lado, sem escutar a nossa conversa, está a Vânia, que segue cochilando. Acordou? Acordei. Assustou com a gente aqui? Imagina, né? Sempre dorme dentro do ônibus? Às vezes. Quando a gente dorme pouco ou dorme mal, o corpo percebe. Isso pode acontecer em apenas uma noite e no dia seguinte o organismo já reage de um jeito diferente. O cérebro é o primeiro a sentir. O sistema nervoso central fica todo desregulado. Os neurotransmissores responsáveis pelas atividades físicas, de memória e também pelo prazer ficam atrapalhados. Aí a memória começa a falhar. A pessoa fica mais desatenta. Me sinto quebrado, não sei, tudo mais devagar, tudo mais lento. O coração também sente quando a noite é de pouco sono. Se a pessoa não dorme, o ritmo fica acelerado e há uma sobrecarga. Isso pode acontecer quando você tem problemas para dormir durante dias seguidos. Outra mudança é no sistema imunológico. Diminui a defesa do nosso organismo. De tal maneira que se você está no meio e tem um monte de gente com resfriado, mas está dormindo bem, você está resistindo. Uma noite mal dormida, você pega o resfriado. Se foi inevitável dormir pouco, no dia seguinte tente fazer alguma atividade física logo ao acordar. E quem acha que vai repor o sono atrasado no fim de semana, dando aquela esticada no sono, está certo. Porque você consegue repor parte da fisiologia que foi atrapalhada pela restrição de sono durante a semana. Cochilar 30 minutinhos durante o dia também é bom. O cochiladinho que você dá aqui já te ajuda a enfrentar o dia melhor? Bem melhor, né? Dá pra descansar um pouquinho ainda. Espirrando, tem dor de cabeça, coriza, tem ficado resfriado? O seu problema pode ser falta de sono. Um estudo feito nos Estados Unidos revela que dormir pouco pode prejudicar o sistema imunológico. A noite vai passando e o sono não chega. Quando vem, não é suficiente. Na manhã seguinte... Fico mais irritada, o raciocínio fica mais lento. Um desânimo, me sinto mal. Muitas vezes mal-humorado. Irritabilidade, mau humor, cansaço. Sintomas típicos de quem tem problemas de sono. O organismo é um todo, né? E o sono é reparador, né? É onde as nossas energias, né, são repostas. Em muitos casos, o sono chega em hora errada. O cochilo não é suficiente para reparar o que se perdeu. Uma pesquisa da Universidade de Pittsburgh, publicada nessa revista americana, concluiu que dormir pouco prejudica o sistema imunológico. Os cientistas entrevistaram 153 pessoas que revelaram seus hábitos noturnos. Esses voluntários receberam um vírus do resfriado comum. 28 dias depois, amostras de sangue confirmaram que as pessoas que dormiam menos tinham maior chance de desenvolver a doença. Existe uma reação de estresse quando a gente dorme menos do que a gente precisa. Essa reação de estresse ela vai alterar a liberação de várias substâncias. Cortisol, adrenalina, neurotransmissores, várias substâncias que vão deixar o organismo mais predisposto a qualquer ameaça. De acordo com os especialistas, 30% dos brasileiros dormem menos do que deveriam. E 3 noites mal dormidas já afetam o sistema imunológico. A pessoa fica mais vulnerável a doenças. Resfriados constantes são os primeiros sinais de que a qualidade do sono não vai bem. Os recentes exames comprovam o problema de Sérgio. A apneia severa está comprometendo o sono do comerciante, não só pelos roncos. Por não dormir direito, você fica fraco durante o dia, né? E gripe pega em realmente quem tá fraco, né? E você sabe que o resfriado vem aí. Vem aí, é. Todo ano é batata eu pegar. O parâmetro qual é? É você acordar se sentindo bem disposto e pronto para o dia. É assim que a pessoa vai saber que dormiu de maneira que o sono teve a quantidade e a qualidade adequada.
agora uma dúvida, você dorme bem? Uma boa noite de sono evita ganho de peso, retarda o envelhecimento e melhora a memória. A senhora dorme bem? Durmo. É? Durmo. Acha importante o sono? Sim. Bem descansado, relaxa, o corpo fica bom. A pele, não tem olheira, nem nada. Mas para que serve uma boa noite de sono? Na verdade, serve para muito, muito mais que isso. Que ninguém se engane com a aparente passividade do corpo que dorme. Durante o sono há uma intensa atividade do metabolismo e do cérebro. É como se o corpo e a mente estivessem sendo calibrados para que funcionem bem no dia seguinte. Tudo começa quando o dia escurece e a melatonina, a substância da sonolência, começa a ser liberada. Logo depois, na segunda fase do sono, os ritmos do coração e da respiração diminuem e a temperatura do corpo cai. Essa é a fase que realça a sensação de descanso. Nas fases 3 e 4, há uma baixa do cortisol, que é o hormônio do estresse. Nosso corpo precisa desse alívio. Já um outro hormônio, o do crescimento, tem o pico de produção atingido durante o sono. Por isso, bebês chegam a dormir mais de 14 horas. Crianças e adolescentes precisam em média de 10 horas de sono. E não são só eles que precisam de uma noite bem dormida. E o hormônio do crescimento nos adultos também está relacionado ao metabolismo. Um prejuízo dessa fase do sono pode também alterar o metabolismo no sentido de aumento de peso. Outra fase importantíssima e fascinante é a do sono REM. Nela, o cérebro está a 1000. Os batimentos do coração podem subir. É quando sonhamos e damos ao cérebro a chance de processar, organizar e armazenar as informações do dia, o que estamos aprendendo. A memória depende disso. Se não tiver uma boa noite de sono, eu acho que você não produz direito. Você não trabalha direito. Eu sinto isso, pelo menos. Os estudiosos do sono lembram que a humanidade já dormiu mais. Até a invenção da lâmpada no século XIX, se dormia em média de 9 a 10 horas por dia. Hoje, a média está em 6, 7 horas. Estamos adoecendo também por isso. Aumento de peso, maior risco cardiovascular, então existe uma tendência maior a ter diabetes, a ter mais açúcar no sangue, que por sua vez altera o metabolismo e favorece mais ganho de peso e, portanto, quem dorme menos acaba vivendo. Dormir é essencial para a saúde física e emocional, é o reparador das energias. Uma noite mal dormida pode fazer com que as tarefas do cotidiano pareçam mais cansativas, deixando a pessoa menos produtiva. Agora, acompanhe os 10 mandamentos para quem quer ter uma boa noite de sono. 10 truques para quem não consegue dormir direito. Primeiro, nem 8 nem 80. Durma só o necessário. Segundo, vá para a cama sempre na mesma hora. Terceiro, acorde sempre na mesma hora. Quarto, se acordar à noite, fuja de luzes fortes. Quinto, coma pouco antes de dormir. Sexto, antes da cama, tome um copo de leite morno. Sétimo, à noite, nada de cigarro ou bebida. Oitavo, não tome remédios para dormir sem receita. Nono, sem sono, saia da cama e ouça música. Décimo, expulse as preocupações do travesseiro. Às vezes, adotar essas atitudes é benéfico, mas pode não ser o suficiente. O que importa, além da quantidade de horas dormidas, é a qualidade do sono. Não se deve levar em conta simplesmente quantas horas de sono se tem, mas sim o quanto a pessoa se sente bem e é capaz de funcionar depois que dormiu. O SBT Repórter Distúrbios do Sono fica por aqui.
Uma boa noite de sono para você e até o próximo programa.